Bom dia, senhores, bem-vindos a mais uma aula da AutoCAD. Vamos dar continuidade à parte inerente à apresentação de algumas ferramentas que nós podemos usar para o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Nas aulas passadas, o professor corria com o tempo para apresentar as ferramentas que são prioritárias para o desenvolvimento da atividade e da validação dos, mas existem outras ferramentas que podem ser aplicadas no desenho da AutoCAD que de algum modo podem nos ajudar também para o desenvolvimento do trabalho. Vamos começar nesta aula por desenvolver algumas ferramentas que se encontram no nosso lado direito e ver o que podem fazer, em quem podem nos ajudar. Ok, vamos começar por falar, por exemplo, do copy. O que é que faz aquele copy? Supondo que eu tenho aqui, por exemplo, uma parcela e eu quero usar e observar o que é que faz, por exemplo, este tipo de copy. Temos o copy do mouse, ok? Que nós podemos usar o mouse, mas também temos o copy como instrumento aqui proposto no AutoCAD. É uma questão de selecionar e chegar ao mesmo copy, está aí. Então, ele pede para especificar o primeiro ponto. Especifica o primeiro, especifica o segundo, e ele vai colocando. Vejam que à medida que eu vou encaixando, ele vai colocar, ok? Ele pode colocar aqui, pode colocar aqui, pode colocar aqui, ok? Uma forma também que pode facilitar o desenvolvimento dos nossos trabalhos, desde o momento que a gente use o dimensionamento correto, o distanciamento, é isso que quer dizer, correto, entre as vias de acesso e as parcelas, sem esquecer também da questão das próprias linhas, né? Porque aqui, como o professor está a fazer, é preciso entender que há uma sobreposição de linhas, ok? Uma sobreposição de linhas que em algum momento pode não ajudar naquilo que é o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Então, depois ou antes de desenvolver os trabalhos recorrendo a este método, julga-se necessário planificar bem, se calhar, os primeiros retângulos, que podem ser o bloco, e depois desenvolver o seu projeto. Tá bom? Esta é uma ideia que o professor queria trazer hoje no que respeita à aplicação da ferramenta COP. Okay. Para além do COP, nós temos outras ferramentas que nós podemos desenvolver aqui. Temos, por exemplo, o Mirror. O que é que faz o Mirror? O Mirror, como diz em português, é copy ou espelho, desculpa, espelho. Então ele faz aqui um espelho. Como é que nós podemos, por exemplo, aplicar para o desenvolvimento do trabalho? Vamos supor que eu quero fazer, por exemplo, os perfis de cortes e a parcela à esquerda e a parcela à direita são as mesmas. Então não quero ter o trabalho, por exemplo, de voltar a desenhar. Então, supondo que esta aqui é a parcela, esta é a via de acesso, ok? Então eu posso recorrer ao Miro para fazer a representação daquilo que se encontra à esquerda e à direita. Raise Search Object. Está a pedir, a perguntar se deleito o primeiro objeto. Eu posso colocar, ele já escreveu N, N significa não, então quando faço Enter ele vai duplicar. Eu dizia que existem situações, por exemplo, de querer fazer o desenvolvimento de perfis de cortes, o desenvolvimento, por exemplo, do pormenor urbanístico, em que a parcela deste lado e do outro lado é idêntica. Um caso, por exemplo, dos próprios perfis, eu quero voltar a repetir o mesmo objeto. Então, eu posso recorrer ao Miro. O Miro dá-me essa mesma facilidade para o desenvolvimento do meu trabalho. Ok? Para além do copy do mirror, nós também temos aqui o arrow, que também pode ser considerado matriz em português. Ao clicar o arrow, que é matriz, ele vai me abrir
esta janela que dá a possibilidade de usar o arrow matriz retangular ou polar, ok? Então, usando o retangular, vamos ver mais ou menos o que é que vai acontecer aqui. Ele já dá uma opção de 4 colunas e 4 colunas, seria isto aqui, e 4 parcelas, vamos assim dizer. Então, clicando, por exemplo, o Object, Select Object, eu vou selecionar os objetos que estão aqui e faço Enter. Ele faz essa representação. Aqui já tinha um distanciamento de 1. Eu posso mudar esse distanciamento, por exemplo, e colocar que eu quero um distanciamento, por exemplo, de 50. Aqui também 50. E faço OK. Então ele automaticamente vai desenvolver o que eu pedi. Portanto, a solução daquilo que eu pedi é exatamente este. Para entendermos melhor, seria se calhar prudente voltar a usar a mesma ferramenta, usando se calhar aqui, alterando aqui, se calhar colocando 10 e ver o que acontece. Selecionar o objeto selecionado é este. Então fazemos Enter, está aí, ok? Preview, vamos prever, veja só, ele foi repetindo os trabalhos de acordo com aquilo que nós solicitamos, ok? Recorrendo à mesma ferramenta Arrow, posso ir, por exemplo, a Arrow Polar e dá a possibilidade de colocar em forma polar, como aqui está representado. Temos aqui o total de números de itens por ângulo, aquilo que nós queremos. Então dá um ângulo de 360 graus. Aqui é um ângulo entre os itens, os elementos é de 90 graus, ok? Posso selecionar um elemento, suponhamos que seja este, okay? Pode ser este aqui, tá bom? Faço Enter. Então posso prever o que vai acontecer, tá bom? Aceito. Então ele já colocou os mesmos elementos aqui de forma polar. Então os elementos são este e este. Aqui não é bem visível, mas podemos recorrer a um outro exemplo que nos facilite essa mesma representação, ok? Então posso trabalhar com estas mesmas ferramentas. Vamos lá ver, posso copiar esta aqui. Vamos lá fazer o move dela para aqui. Então está aí. Então eu quero desenvolver o meu arrow polar, ok? Já tem lá as características colocadas. Antes eram 360 graus, agora posso colocar 300 graus. Aqui posso colocar 30 graus. Select Object. Faço Enter. Ok, então ele faz esta colocação. Okay? Então este é o objetivo, é a função do arrow ou da matriz. Fora disso também temos aqui o Rotate. O Rotate permite fazer uma rotação do objeto em determinados ângulos. Por exemplo, temos este aqui. Posso selecionar o arrow, o rotate, ele pede para especificar o primeiro ponto. Eu especifico o primeiro ponto e ele agora pede para especificar o ângulo de rotação. Posso dizer que é de 60 graus e faço Enter. Ele automaticamente vai alterar o objeto colocando no ângulo de 60 graus. Pode ser aplicado nas situações em que nós queremos desenvolver o nosso projeto colocando a malha inclinada em relação a um ângulo, em relação à base da nossa plataforma de trabalho. Podemos usar o Rotate, ok? Então essas são ferramentas que eu queria mais ou menos apresentar no dia de hoje, que podem nos ajudar para desenvolver alguns trabalhos. E muito obrigado.